Então, pessoal, vamos à resolução do exercício do animal. E o que que ele nos pede, né? O nosso exercício, ele fala o seguinte, que a gente tem uma classe animal, ela tem nome, idade, espécie, e ela tem duas especializações. Uma é o pássaro e a outra é o mamífero. O pássaro, ele tem a cor da pena, que é agregado, né, uma característica a mais, e o mamífero, ele tem o habitat e se ele tem bico ou não. Geraldo, depois manda para mim, eu vejo, sem problema nenhum. E aí vamos fazer essa implementação. Então vamos criar essa classe animal, nome, idade, espécie. Então a gente vai ter aqui como características o nome, a idade e a espécie. Tá aí as características que vão ser utilizadas nesse exemplo. Esse atributo aqui eu também vou fazer ele privado, private, string, e esse cara daqui é int. Então, são essas as características. Vamos fazer os métodos set e get para eles. Então, vamos ver aqui. Public void set nome. E aí a gente vai setar o nome. Então, this.nome receberá o atributo nome que a gente vai criar aqui em cima. String nome. Vou fazer sem nenhuma validação melhor. O objetivo aqui é a herança, né? E não as validações em si, só para a gente ver os resultados aqui. 7, idade. Passa aqui um int idade. This.idade recebe idade. Public void set espécie. String espécie. This.espécie recebe espécie. Aí vamos lá no fazer os gets, public, primeiro retorna uma string, string get nome. E aí a gente vai retornar o nome. Depois um public, int, get idade. E aí a gente retorna a idade do bichinho. Depois um public, também string, get espécie. E aqui um return espécie. Lá no diagrama que a gente tem, ele está apontando um imp nome. Eu vou transformar esse imp nome num algo mais significativo que a gente já viu, que é o public string to string. Então a gente vai fazer a implementação do toString e aí a gente vai retornar aqui alguma coisa em formato de string. Lembrando que a gente pode deixar dessa forma, não há problema nenhum, mas é interessante colocar o annotation de que isso daqui está sendo uma modificação que a gente está fazendo no método toString, né? Que a gente está reescrevendo ele. Então a gente vai fazer aqui um @override. E essa notação é importante para a JVM na hora da compilação entender o que está acontecendo com esse cara daqui. Vamos colocar aqui, a gente vai montar aqui o nosso bichinho. A gente vai colocar aqui o nome seguido da idade
seguido da espécie. E aí fica uma formatação interessante, fica numa linha só, a gente consegue imprimir aí o bichinho completo, né? Aí fica nome, vírgula, idade, vírgula, espécie, e a gente tem uma representação bem bacana. Eu acho que fica jóia. Vamos ver agora se isso aqui está compilando, então. Compilou, belezinha, funcionou, nossa compilação concluída com sucesso. E agora a gente vai fazer a produção das outras classes, né? A gente tem uma classe pássaro e uma mamífero. Vamos fazer, então, primeiro a pássaro, né? Então, vamos fazer lá um arquivo novo. Vamos salvar esse cara, ele vai ser pássaro. Vai ser salvo junto com o outro arquivo. Opa. Arquivos fontes dentro de herança animal. Tá aí. Agora a gente tem o nosso pássaro sendo criado. Perfeito. E a gente tem como característica do pássaro a cor da pena. Então vamos adicionar aqui a cor da pena. A cor da pena é um atributo string, né? Então a gente vai ter aqui um private string cor da pena. Belezinha, já temos aqui a cor da pena criada. Vamos fazer o setGet para ele. Então a gente vai fazer um public void set cor da pena, passando como parâmetro uma string chamada cor da pena. This.cor da pena recebe cor da pena. Tá aí, nossa montagem básica do primeiro do método set. Vamos fazer agora o método get. Public vai retornar uma string, então string get cor da pena, e a gente vai retornar, então, cor da pena. Perfeito, tá aí. A gente fez a montagem básica, mas essa classe que a gente está criando, ela é filha da classe animal. Então, eu preciso dizer que ela é uma especialização, que ela é uma extensão, né? Extended, e a gente vai dizer de quem? De animal. Além disso, eu tenho que fazer a chamada dentro do construtor dela, do construtor da superclasse, né? Então, super, e aí eu fiz a chamada aqui do construtor da superclasse. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer aqui uma especialização, né? Eu vou reescrever novamente o método toString, que agora eu quero que apareça a cor da pena junto com os dados do animal. Não quero somente o nome, idade e espécie, mas quero o nome, idade, espécie e também a cor da pena agregados a ele. Então, vamos colocar aqui override. Então, já fizemos a nossa annotation. Public string to string. E aí agora a gente vai escrever aqui como que será o nosso método toString, né? O nosso método toString, ele vai ter uma diferencinha. Então, olha só, se eu retornar ele do jeito que está, eu tenho um problema que o último caractere, ele é o que fecha, né? Então vai ficar estranho. Mas eu poderia fazer uso dele? Poderia, né? A gente poderia trabalhar aí com a classe toString para fazer alguma coisa. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente poderia utilizar aí no toString para facilitar a nossa vida. Então vamos pesquisar lá no Java Doc string. Então vamos ver o que a gente poderia utilizar aqui, né? Vamos ver aqui os métodos que a gente tem. Olha lá.
A gente tem o método char at, que não resolve muito, contains, equals. Eu tenho algumas possibilidades, olha só. Opa! Bem, o que a gente poderia? Olha só. Opa, peraí. O que tem de... Ó, tem um replace. Opa, o replace parece ser legal. Tem também substring. Substring também parece ser interessante. Então, eu posso utilizar o replace ou o substring para fazer alguma coisa. Vamos ver aqui o replace primeiro. O que eu poderia fazer com o replace? O replace ele retorna uma string resultante da troca de um caractere por outro, né? Pela ocorrência de um pela ocorrência do outro. Ele retorna uma string para a gente. Vamos tentar com replace para ver se a gente pode facilitar o nosso trabalho. Porque senão eu vou ter que montar alguma coisa assim, né? Só vou copiar aqui e vou mostrar o que eu teria que fazer, né? Então aqui o nome eu teria que usar o get nome. O idade eu teria que utilizar o get idade. E o espécie eu teria que usar o get espécie. Além, é claro, de continuar fazendo aqui a montagem, né? E aí eu teria essa montagem ainda. Eu teria que colocar aqui a cor da pena. Eu posso fazer dessa forma. Ou eu poderia pensar em fazer assim. Return, eu vou chamar agora o construtor, o toString da superclasse. Super.toString. Beleza, esse cara daqui ele vai me retornar aquele conjunto que tem o fechamento. Só que eu quero fazer a gravação. Então, replace. Eu quero trocar um caractere por outro caractere. E o que eu quero trocar? Eu quero trocar esse caractere daqui por esse caractere daqui. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer essa troca. Ele vai me devolver a nova string. E aí, agora, já que ele vai devolver uma nova string, eu posso pegar isso daqui e fazer uma concatenação. Eu posso pegar e concatenar com isso daqui. Aí eu vou tirar, já que ele já tem aquela vírgula no lugar, eu acho que isso aqui funciona. Então, também é uma possibilidade. Então, poderia fazer isso daqui. Então, é uma possibilidade interessante. A outra, que é grande também, acho que ficaria maior, seria fazer algo parecido com isso daqui, né? Então, vou colocar aqui. Só que aqui, ao invés de utilizar o replace, eu poderia utilizar o substring, né? Então, tem lá o substring. Substring tem que ver lá os parâmetros direitinho, mas ele tem aonde ele começa e aonde ele termina. Eu quero que ele comece na posição 0 e eu quero que ele termine no... Na onde, né? O tamanho desse cara, menos 1. Então, esse cara, ponto, length, menos 1. Daria, acho que o mesmo resultado. Temos que experimentar, né? Para ver se dá certo. Mas seria isso daí, aí eu concatenaria com a vírgula e daria certo. Acredito que essas duas possibilidades podem funcionar. Eu vou deixar a primeira para a gente testar, para ver se vai funcionar ou não. Vamos experimentar esse pássaro daqui. Para tanto, vou criar uma classe para testar, né? Eu vou criar aqui uma classe usa animal. Aí o animal, vou testar o animal, o pássaro e o mamífero, tá bom? Então, vou fazer aqui uma classe de teste. Vou salvar essa daqui como usa animal. E aí, vou utilizar para testar todos os tipos de animais que a gente tem. Meu uso animal, então, vai ficar com essa forma daqui. Vou criar lá para um animal qualquer. Cachorro, igual a new animal. Fiz um animalzinho lá, cachorro. E vamos imprimir vamos dar as características do cachorro, né? Cachorro, ponto, 7, e a gente vai dar o nome dele primeiro.
E aí, seguindo as histórias infantis, né? Totó. Cachorro, ponto 7, idade, e vamos setar a idade. Por exemplo, ele tem 7 anos. E cachorro, ponto 7, espécie. Vira-latas. E aí, agora eu quero imprimir o meu cachorro. System.out.println, e eu vou imprimir aqui o meu cachorro. Vamos ver o que acontece, se está funcionando aqui a nossa criação de classe. Compilou, rodando bonitinho, olha lá, Totó, 7 anos, vira-latas. Então, funcionou aqui a nossa representação de um animal qualquer. Mas e se eu quisesse criar agora um pássaro, né? Pássaro, piu, piu. Canário, né? O pior nome. Canário. Igual a Nil. Foi muitos S's. Agora, canário, ponto 7, nome. E aí a gente vai chamar ele de Piu, Piu. E aí a gente vai lembrar desenho. Canário, ponto 7, idade, vamos colocar 2 anos. Canário, ponto 7, espécie, e vamos colocar aqui a espécie. Canário da terra. E vamos colocar mais uma característica. Canário, ponto 7, cor da pena. Então, vamos colocar a cor da pena do canário. Amarela. E aí, eu quero imprimir esse cara. System.out.println, e eu quero imprimir agora o meu canário. Vamos ver agora o que acontece. Compilando, beleza? Executando, olha lá, piu-piu, 2, canário da terra amarela. Funcionou. Então, quer dizer que essa representação daqui que a gente fez funcionou bacaninha. Ela vai dar a mesma saída. Vamos tentar de baixo, vamos ver. Pode ser que tenha probleminha nos limites do toString. Vamos testar, então. Atualizando, agora a gente está utilizando o substring para fazer aqui o teste, né? Então, vamos executar o nosso usa animal. Olha lá, e funcionou bonitinho também o nosso toString. E se eu quisesse fazer lá do método mais padrãozão, né? Se eu quisesse utilizar o primeiro, vamos testar aqui. Então, se eu quisesse fazer dessa forma, só para a gente ver tudo, né? Só para testar, se quisesse dessa forma, compilou esse cara, compilado, executando, olha lá, bonitinho também, funcionaria legal. Então, você pode escolher qualquer uma das formas, né? E é legal você lembrar que existe as possibilidades de utilizar os métodos, e aqui eu coloquei simplesmente para lembrar que você pode fazer a chamada de um método existente na superclasse. Diga, seu Valério. É isso aí, você está retornando uma string inteira? Estou retornando uma string inteira. Então, aqui, nesse primeiro caso, eu fiz a montagem dela na mão, né? Só que aí eu fiz a chamada dos métodos gets dos atributos da superclasse. Cheguei no atributo que pertence à classe, eu não preciso usar o método. Posso usar? Posso. Poderia colocar aqui um get, cor de pena, fecha parênteses, tranquilo. Nesse outro caso daqui, eu vou descomentar só para a gente poder ver melhor, né? Olha lá. Eu fiz aqui a chamada do toString da superclasse. Ele me devolve uma string. Sobre uma string, eu posso aplicar o replace. O replace, ele está fazendo o quê? Estou substituindo esse caractere, note que é um char, está delimitado por apóstrofos e não por aspas, né? Então, eu estou fazendo a troca desse caractere, que é o que fecha, pela vírgula. Então, eu estou trocando um caractere por outro. Então, no final das contas, né, a chamada, né, quando eu executar esse cara, ele teria algo assim. Esse super daqui,
imaginando que a gente tem lá o piu-piu de 2 anos, canário da terra, né? Então, esse cara daqui é retornado daqui. Ele vai retornar isso daqui. Piu, 2 anos, canário da terra. Isso daqui é devolvido no toString. Então, dentro do toString, né, do super.toString, é devolvido isso daqui. E aí, sobre ele, eu aplico o replace. Quando eu faço a aplicação do replace, ele vai trocar o quê? Todos esses caracteres, onde tiver esse caractere ocorrendo, ele vai substituir por vírgula. Então, o que eu vou ter aqui de resultado vai ser isso daqui. Ele vai substituir esse caractere daqui por uma vírgula. É isso daí que ele está fazendo ali. Então, aqui, essa string agora ficou assim. Ele substituiu ela por uma vírgula. E aí, o que está acontecendo aqui no mais, né? No mais, eu estou juntando. Então, eu estou pegando isso daqui, que estava nela, e estou vindo agora e juntando com um espaço. Então, olha lá, estou pegando aqui, ó, juntando o espaço. Então, vou colocar o espaço aqui, ó, espaço. A cor da pena é amarela, né? Amarela. E depois ele vai colocar esse caractere fechando. Então, vai colocar aqui, ó, o fechamento. E aí ele tem isso daqui como resultado. Agora, o que acontece no outro caso? No caso aqui do substring, né? Olha só, no caso específico do substring, ele recebe a mesma coisa. Então, esse pequeno trecho daqui é a mesma coisa que ele vai receber aqui. Então, aqui a gente tem o toString, né? O super.toString. E aí, quando eu faço aqui substring de 0 até o tamanho menos 1, eu estou pegando o tamanho, ele é excluso. Então, quando eu estou pegando, por exemplo, se isso aqui tem tamanho 10, ele vai de 0 a 9. Então, vai do caractere 0 até o caractere que está na posição 9. O caractere que está na posição 0 até o caractere na posição 9. Total de 10 caracteres. Só que o tamanho 10 é o próximo, então ele é menor, ele excede. E aí eu faço menos 1. Então eu estou pegando a partir disso. Estou devolvendo isso daqui como resultado, né? E aí eu devolvo isso daqui como resultado. Como eu devolvi essa parte como resultado, o que acontece? Aqui eu vou fazer a concatenação. Eu vou juntar esse negócio de novo. Quando eu for juntar de novo aqui, eu vou pegar, colocar vírgula, espaço. Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, espaço, e mais a corzinha, que é amarela. E fecho. E aí ele tem isso aqui como resposta. Então, esse momento é isso daqui que está acontecendo, né? Então, aqui só para separar. E aqui, ó, ele vai fazer exatamente isso ali. E aí, no final das contas, ele faz a montagem. Qual que você deve de utilizar? Qualquer um. Estou mostrando possibilidade de utilização, né? A grande ideia que eu tive aqui foi para mostrar a chamada, lembrar mais uma vez, fazer a chamada do toString super classe. Então, foi por isso que eu fiz essa brincadeira. Não tem nenhum motivo de pegadinha. É só para mostrar possibilidades. Fica a escolha do freguês. Você, querendo uma, usa. Ah, eu quero usar a primeira. Pode usar a primeira, sem problemas. Esse super.toString, ele tá pegando todos os gets que ele tá fazendo. Tá pegando... O super é a chamada da superclasse. Lembra que a gente tem um super que chama o método construtor. Então, ele está fazendo aqui a chamada da superclasse. Ele está indo lá na classe animal. Então, vamos cair lá na classe animal. Ele tem o método toString, não tem? Então, ele está chamando o toString aqui, ó. Ele está retornando isso aqui. O nome, vírgula, idade, vírgula, a espécie. É isso que ele está fazendo de retorno. E aí ele retorna esse conteúdo, que é exatamente o que eu estou te mostrando aqui, só que com dados, né? Mostra lá o nome do animal, a idade dele e a espécie. É isso que ele retorna no toString da superclasse, ou seja, o toString da classe animal. Esse super aqui, então, na verdade, só para a gente deixar comentado aqui, o super.toString, ele está fazendo uma chamada. O método que ele está chamando é o toString da
super classe animal. Ele faz a chamada do método toString da superclasse animal. E é isso daí que ele está fazendo. Então, eu estou chamando o toString que fica dentro da classe animal, dentro da superclasse. É essa a ideia. Justamente porque eu queria já aproveitar, eu não queria ter que reescrever isso daqui, né? Então, se eu não quero reescrever, eu posso fazer ou dessa forma daqui. Então, essas outras possibilidades. Deve ter mais formas. Eu pensei agora nessas duas. Eu lembrei dessas duas possibilidades. Então, só para a gente poder brincar e testar, experimentar algo diferente, né? Tá aí os comentários. Eu gostaria que vocês fizessem testes. Se vocês quiserem ver, pode fazer passo a passo, né? Pega cada parte dessa daqui, imprime isso daqui, atribuindo para a variável 1, aí depois a variável 1 ponto isso daqui, e aí você vai poder ver cada parte e ver o que realmente está acontecendo. Também é uma boa saída para entender melhor aqui a execução desses comandos. Fica aí a brincadeira para vocês poderem experimentar. Tenta aí fazer umas impressões desses trechos, né? E veja as saídas que ele dá para você. E aí a gente pode começar a ver melhor o que está acontecendo. É uma boa prática. Qualquer coisa pode me perguntar, pode procurar depois, pode procurar também o Guilherme na monitoria, e a gente está aí à disposição para tentar tirar as dúvidas. Beleza?